Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Está lá? Nós vamos até o versículo de número 41, tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Preste atenção nisso. Tinha outros também. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para com os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí. Eu falei 45, mas só até o 41 mesmo. Podem assentar, irmãos. O que nós acabamos de ler já é bem conhecido de vários. Esse texto é um texto muito conhecido para aqueles que leem a palavra do Senhor. E quando eu estava meditando hoje, né, para trazer uma mensagem para a igreja, eu acabei de ver o pastor que chegou agora, né, o pastor ali, né, mas a esposa. Não vi vocês no começo? Não cumprimentei naquela hora, né? Desculpa, pastor, foi erro meu, tá? Mas seja bem-vindo. O senhor e a esposa. Cadê o menino? Então tá bom. Mas na próxima ele vem. Essa mensagem, ela já é bem conhecida. Jesus estava ensinando os seus discípulos, falando através de parábolas. E o versículo que nós acabamos de ler, começando ele está dizendo que estava entardecendo e Jesus fala para os seus discípulos: olha, nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos para outra margem. E aí os discípulos começam a se aprontar, né, para poder preparar para atravessar. Lógico que naquela época o meio de transporte era o barco, então eles preparando os barcos. E a Bíblia fala no segundo versículo que nós lemos que não tinha só um barco, tinham vários barcos. Tinha outros barquinhos, está dizendo a Bíblia, junto com ele. Mas Jesus entra num barco e os seus discípulos vão com ele no mesmo barco. Aqui eu já aprendo algo. Que quando a Bíblia ela diz alguma coisa, é para nós prestarmos atenção, porque os detalhes é o que nos ensina. Quando a Bíblia diz que tinha outros barquinhos, significa que tinha outras opções. Eles poderiam escolher outro barco para ir. Eles poderiam escolher o barco do João, do Pedro, não estou falando dos discípulos, mas estou citando nomes aleatórios. Do barco do Fabiano, o barco... Seja qual for o barco que havia naquele momento disponível, eles poderiam escolher qualquer um, porque o versículo diz que havia outros barcos disponíveis. Mas eles foram no barco que tinha Jesus. Agora, eles são discípulos de Jesus, é claro. Estão aprendendo com Jesus, é uma caminhada. Jesus aqui ele vai passar uma lição para eles. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, que vai para o mar, automaticamente já começa um grande vento. E o vento ele é tão forte que a Bíblia diz que as ondas encobriam o barco. E os discípulos estavam ali dentro do barco, vendo aquela situação, aquela circunstância, e de repente eles olham: cadê o Mestre? Cadê o nosso Jesus? Cadê o nosso Deus? E o Jesus eu estou usando karaokê, está roncando lá na polpa, de travesseiro ainda. E os discípulos estão apavorados. Nós vamos morrer.
Ora, a opção de entrar no barco com Jesus, para nós, é garantia de que nada vai acontecer. Sim ou não? Quando nós abraçamos a fé e escolhemos Jesus para ser o nosso Senhor, praticamente nós estamos dizendo, estamos garantindo a nossa vitória. Quando Jesus disse para os seus discípulos que nós vamos passar para o outro lado, Ele está dizendo para eles, não importa o que vai acontecer no caminho, eu estou dizendo para vocês que nós vamos chegar lá do outro lado. Mas Jesus não fala para eles que no meio do caminho havia uma tempestade. Jesus dá para eles a opção de escolher o barco. E eles escolhem estar no barco de Jesus. Ou melhor, Jesus escolheu de estar no barco deles. Você resolve. Porque quando a gente aceita Jesus, é Jesus que entra no nosso barco. Só que o que eu quero passar para vocês hoje é que mesmo tendo Jesus do nosso lado, do nosso barco, dentro do nosso barco, não significa a garantia de que nós não vamos passar por lutas e tribulações. Pastor, o que é isso? Quem foi que disse para você que quando você aceita Jesus, acabou os seus problemas? Tem um lugar aí que fala isso, mas eu não vou citar. Quem foi que disse para você que quando você aceita Jesus, você não vai passar mais por lutas? Quem foi que disse para você que quando Jesus entra no seu barco, na sua navegação, na sua trajetória, no seu caminho, não vai haver vento? É bem pelo contrário. É quando nós estamos bem, é quando nós estamos dançando carnaval, pulando funk, parece que nada está incomodando a gente, é só a gente aceitar Jesus, colocar Ele no nosso barco, entrar no barco dele, começar a navegar, e queremos fazer tudo certo, as coisas mudam. Eu nunca passei problema financeiro quando eu era do mundo, sabia disso? Vim passar depois que Jesus entrou no meu barco. Eu nunca passei problema de trabalho no mundo, fui passar depois que Jesus entrou no meu barco. Eu nunca tive problemas em relação familiar, esposa, filhos, quando estava no mundo. Comecei a ter quando Jesus entrou no meu barco. Pastor, então Jesus é ruim. Não, não é. É porque Jesus entra no nosso barco para nos direcionar para o céu, não para a terra. Se você aceita Jesus e coloca Ele no seu barco pensando nas coisas da terra, melhoras da terra, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos o vencedor do mundo dentro do nosso barco, mas tem momento na nossa vida que ele fica no cantinho, só esperando. Vocês acham que Jesus não sabia que ia haver uma tempestade naquele momento? Vocês acham que Jesus não sabia que só ele entrar para o mar, o vento já ia dar uma volta e ia atacar aquela embarcação? Sabe o que estava em jogo ali naquele momento? O que estava em jogo era a fé e o medo. Sabe o que tem afetado a gente muito nesses últimos dias? O medo. Nós temos medo de tudo. Sabemos que Jesus está dentro do nosso barco, viemos à casa de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, sentir a presença de Deus como sentimos hoje, mas quando acontece alguma coisa lá fora, a primeira coisa que vem do nosso coração é o medo.
Lá fora está acontecendo isso. Pegaram aqui, fizeram isso, fizeram aquilo. O medo começa a tomar conta do nosso coração e a gente começa a dizer: mas Jesus... Aí Jesus, ele vai virar para você e vai falar assim: mas você não lembra que lá no comecinho, antes de nós entrarmos numa caminhada, eu e você, eu te disse que havia um destino, havia um caminho, havia um lugar para você chegar? Eu só não te disse como você ia chegar lá, mas eu te disse que você chegaria lá, porque eu estou dentro do seu barco. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: o que Deus te prometeu lá no Brasil ainda continua sendo a mesma promessa aqui nos Estados Unidos da América. Ele não disse para você que você não ia passar por luta. Ele não disse para você que você não ia ter problemas. Ele não disse para você que às vezes até mesmo ia acontecer aquilo que aos nossos olhos não parece ser bom. Mas olha para o seu lado, Ele ainda continua aí com você. Ele está quietinho só para saber se você realmente tem fé do jeito que você confessou. Na nossa caminhada com Jesus, nós crescemos em fé. E só crescemos em fé quando Deus nos prova. Irmãos, se fosse para chegar no céu, só na bonança, sem problema, sem luta, sabe o que ia acontecer? Nós íamos chegar no céu e ia reclamar do céu. É sério, porque a gente tem tendência de, quando as coisas são fáceis, não dar valor. É capaz de Deus fazer tudo de bom aqui para nós, quando chegar no céu Ele falar: é isso aqui? Eu passei aquele tempo todo lá na terra te servindo, fazendo isso tudo para estar aqui? Fazendo isso aqui? Só te adorando? E cadê o trono de ouro? Cadê a minha coroa cheia de diamantes que todo mundo falou lá embaixo? Cadê a pista de ouro que tinha, que é a pista de ouro que leva até o trono? É isso que te motiva a ir para o céu? É isso que te motiva a querer ir para o céu? O seu barco está furado. A nossa motivação de estar no céu é só por causa dele. Não me importa se vai ter rua de ouro, não me importa se eu vou receber coroa, não me importa se vai ter alguma coisa na coroa, se não vai ter alguma coisa na coroa. Eu não estou aqui disputando com ninguém, mais alma, menos alma, se vai ter mais galadão, menos galadão. Não me importa. O que me importa é eu chegar e ter o prazer de olhar Ele face a face e conhecer Ele do jeito que Ele é, porque a Bíblia diz que aqueles que chegarem aos céus, Ele vai se mostrar face a face diante deles. Moisés queria ver Deus face a face e não conseguiu. Tantos milagres que Moisés viu e ele disse: Deus, muito, muito, muito bom, maravilhoso que eu vi, mas o que eu quero ver realmente não é só esses milagres, eu quero ver a sua face. E Deus disse para Moisés: Moisés, não tem jeito, não dá para você ver minha face, porque o dia que você me ver, você vai morrer. E é o que nós lutamos, irmãos. Não é só para vencer as coisas deste mundo, não é só para vencer o estado financeiro, o que esse país, às vezes ele coloca na nossa mente como cristão, que nós temos que conquistar. E na verdade o Evangelho ele diz que nós temos que dar e servir. E nós esquecemos disso. O que Jesus quer dizer aqui, nesse texto, para os seus discípulos é: se vocês confiam na minha palavra, fique tranquilo. Por que você está deixando o medo tomar conta do seu coração? Afinal de contas, seja aqui, seja no Brasil, seja no Japão, na Austrália, seja em qualquer lugar deste mundo, Ele ainda continua sendo Deus. Quando você confia em Deus com todo o seu coração,
você comece a andar de cabeça erguida e anda sem medo. Porque quando você aceitou Jesus e deixou Ele entrar no seu barco e você entrou no barco dele e vice-versa, tudo o que acontece a partir daquele momento está sob o controle dele. Até o mal, entre aspas, aquilo que parece mal aos nossos olhos, Deus está no controle, meu querido. Sabe por quê? Porque para que Deus nos prepara para ser aquilo que nós devemos ser, às vezes, para nós é ruim. Porque Ele amassa, Ele quebra para construir um vaso novo. O que Ele quer de nós é que nós sejamos vasos de honra. E enquanto nós não formos formatados a um vaso de honra, sabe o que vai acontecer? Quebra, junta todos os caquinhos, constrói de novo. E aí, põe lá. Honrou? Não. Quebra de novo. Constrói de novo. Honrou? Não. Quebra de novo. E a nossa fase vai indo assim, até nós aprendermos que tudo está no controle dele. A tempestade veio, os discípulos que estavam do lado dele, aprendendo junto com ele, apavoraram, ficaram com medo, pensaram que ia morrer. Se os discípulos que estavam ao lado de Jesus ficaram com medo, pensando que ia morrer, imagine nós, que não conseguimos ver ele. E a Bíblia diz que eles acordam a Jesus e disse: Jesus, o senhor não está vendo esse negócio, não? Não é isso que acontece com a gente, às vezes? A coisa está tão difícil que a gente vira para Deus e fala: Deus, você não está assistindo isso? Você não está vendo isso? Deixa eu te dizer, Jesus está vendo. Ele está assistindo, você acredita? Está tudo no plano. Está tudo no projeto. É você que não está entendendo o trabalhar de Deus. Jesus desperta e a primeira coisa que ele faz, ele repreende a tempestade, acalma tudo. Aí fica do jeito que a gente gosta, sem onda, sem problema, sem nada. Aí a gente fala: esse é o Jesus que eu conheço, esse é o Jesus que eu sirvo. Olha aí, só vitória. Aí a gente pensa que vai ficar assim. Jesus vira pra gente e fala assim: por que você é tão tímido assim? Você não entendeu a mensagem. Por que ainda te falta fé? Ora, estamos passando sim por uma fase difícil economicamente, tudo que está acontecendo. Jesus está ciente disso tudo, irmãos. Mas por que está faltando fé em você? Você que era para ser o referencial, você que era para falar aí fora, quando alguém falar alguma coisa contra, você falar: não, eu creio num Deus que faz milagres, que transforma, dá processo em meios aos que não estão ganhando. Irmãos, quando foram tentar matar a Moisés, vocês lembram da história? No rio que morria várias crianças que eram jogadas ali, com jacaré e tudo, jogaram Moisés. Moisés era o único que tinha uma promessa. Ele passou pelo jacaré, passou por tudo e chegou lá na princesa. Sabe por quê? Por causa de uma palavra. Se você conectar com a palavra que Deus te deu e com a promessa que Ele te deu, você vai chegar em algum lugar. Você vai chegar do outro lado. Porque o convite de Jesus foi esse: nós vamos atravessar para o outro lado e eu vou com vocês. Só que a minha companhia não assegura que você não vai ter luta e tribulação. Aprenda isso hoje. Andar com Deus não é segurança de que você não vai passar por lutas e tribulação, mas é segurança de que quando chegar no momento certo,
Ele vai se apresentar ao seu favor. O que Ele quer de você e de mim é que nós tenhamos fé que Ele está no controle. Ainda que você não entenda nada, como é que foi, por que está assim, parece que está uma confusão, é isso, é aquilo, fala de cá, fala de lá, a minha vida está um embaraço, a minha família está difícil, mas se Deus ainda é permissível, está dentro da tua casa, da tua família, a qualquer momento Ele vai se levantar e vai dar um grito. E vai falar: opa, a tempestade acabou. O teu tempo na vida do meu servo acabou. Tempestade, o teu tempo na vida desta família acabou. Tempestade, no tempo que você atribulou, que você causou danos a essa família, a esse grupo, a esta igreja, acabou. Eu ponho um jeito agora, acabou e deixa. E a gente fala: uau, era só isso. Era só isso, irmão. Era só você se estender e falar: Deus, em teu nome, cala. Em teu nome, para este vento. Em teu nome, para esta tempestade. Lança a palavra de fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem vezes que nós vamos para a casa de Deus e o louvor se prepara, o pregador se prepara, a gente soa aqui em cima para poder vocês aí tentar conseguir sentir a presença de Deus, mas o coração, quando entra com medo, ele não se abre para que Deus possa operar. Aqui é o lugar de você abrir o seu coração e sair daqui sem a tempestade, sair daqui, talvez você entrou com ela, mas você sai sem ela. Você sai com Jesus no seu barco, garantido com a tua vitória. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é mais do que vencedores? É vencer antes de lutar, mas tendo que lutar. É entrar numa guerra sabendo que você já é um vencedor, mas tendo que lutar ainda. Mas você é vencedor não por causa de você e nem pelo que você fez. É por causa dele. E ele sabe que você é fraco e eu sou fraco às vezes. É a hora que ele está no cantinho e a gente chega em desespero e fala: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu vou perecer. E Jesus se levanta ao nosso favor. E ele se mostra dizendo: eu estou no controle. E eu encerro dizendo: e se ele não quiser, Pastor Anderson, matar a Faraó? Se ele não quiser tirar o mar vermelho? Se ele não quiser tirar a tempestade? E aí? Você vai continuar vindo no culto? E se ele não quiser tirar essa luta que você está passando? Você serve a Deus por aquilo que ele faz? Ou por aquilo que ele é? Você aguenta? E se ele não quiser fazer você prosperar num país de primeiro mundo? E aí? Se ele não quiser te dar uma companhia, quiser que você trabalhe aqui o tempo todo como empregado? E aí? Você vai acusar Deus por causa disso? O que te põe a servir a Deus? O que Deus pode esperar de você? Se um ventinho já demonstra que nós não temos fé, qual é o nosso objetivo? Para onde nós vamos? Por que reclamamos tanto? Sabemos que o nosso destino não é aqui. E quer que eu te dê uma notícia muito boa, ou talvez muito ruim? Vai piorar. Vai piorar. Pastor, você está dizendo que vai piorar? Profeta do desastre? Não. É porque se Deus não apertar para nós, irmão, nós vamos gostar tanto da terra que a gente não vai querer subir. Vai ter gente aí que Jesus vai chamar um nome e falar: não deixa eu ficar aqui, Deus. Tá bom demais para mim. Vocês estão rindo, mas é sério. Se Deus deixa tudo bom para nós, para que eu vou para o céu, irmão?
Tenho carro, tenho casa, tenho dinheiro, faço o que quero, tenho saúde, vou para onde eu quero, tenho jatinho, viajo para onde eu vou. O que eu vou fazer no céu? Ficar à toa lá em cima? Não. Deixa eu aqui, a vida tá boa. Parece ironia, mas é a realidade. Enquanto a igreja não aprender que ela tem que voltar aos primeiros passos do amor, que é a oração, o jejum e a palavra, são os 3 pilares que vai nos direcionar para o céu. Irmão, seja lá o que você esteja passando, Jesus continua no seu barco. E a qualquer momento Ele pode parar a sua tempestade para você chegar do outro lado. Mas chegando do outro lado, tem um endemoniado te esperando. Não vai parar. Você vai passar dessa aí, mas vai entrar outra. E vai continuar assim, a vida da gente é assim. Deus te controla aqui para você chegar do outro lado, lá do outro lado está te esperando um endemoniado. Você que está vai cantar o hino da vitória do outro lado, já tem um bichão te esperando. Enquanto você servir a Deus, as nossas vidas aqui estão nas mãos dele. Coloque-se de pé. Passou no meu horário. A gente vai cantar algum hino? É muito bom ter Jesus no barco. E Jesus quer entrar no nosso barco. E eu quero que Jesus esteja no meu barco. O problema é nós suportarmos. E entender que mesmo Jesus estando no barco, vai acontecer alguma coisa que vai fazer a nossa fé abalar. Mas não se preocupe. Ele continua no controle. Ele só está permitindo e fazendo isso com você e comigo para nos preparar para aquele grande dia. Irmãos, quem vai subir tem que ser crente. Quem vai subir tem que ser corajoso. Em Apocalipse diz: aquele que vencer. Então, quando fala de vencer, é porque tem luta, tem guerra. E você vai ver em todo Apocalipse, quando Jesus está falando para as igrejas: aquele que vencer receberá. Aquele que vencer receberá isso ou aquilo. Você sinta-se um privilegiado por estar passando pelas lutas que você está passando. Porque se você está passando pelo que você está passando, é porque Deus está construindo uma história. Eu prometo, encerro agora. Lembra que eu falei para vocês que tinham barquinhos? Nós lemos isso? Nós lemos que Jesus estava num barco e depois o segundo versículo diz: e haviam outros barquinhos com ele, não foi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante a tempestade, onde estavam os barquinhos? Vocês ouviram alguma outra coisa sobre eles? Sabe por que vocês não ouviram? Porque o único barco que faz história é o barco que tem Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente, mas só a história de Jesus foi registrada na sua vida. Tem tantas pessoas, tantos barquinhos alheios, mas o seu barco estava sendo história, porque você está com pessoas. Mas pastor, está passando por luta. Mas está escrevendo história. Cadê o barco deles? Sumiu. Não sei se afogou, não sei se morreram. A Bíblia não diz o que aconteceu com os barquinhos, mas a Bíblia começa a falar do barco que tem Jesus. Se o seu barco tem Jesus, fique tranquilo que a sua história está garantida. Pode louvar. Eu queria convidar nessa noite, existe alguém aqui que porventura o seu barquinho não anda com Jesus? Pastor, como assim? Você vem para a igreja, você ouve de Jesus, mas você não leva ele para o seu barco. Você deixa ele no barco das pessoas.
Você vê fulano com Jesus, você vê o amigo que tem Jesus no barco, você vê os pastores que levam Jesus com seu barco, mas no seu barco, Jesus está aí. Eu queria te dar a oportunidade de levar Jesus para o seu barco. Eu não vou te prometer que vai ficar tudo bem em abundância, mas eu vou te prometer que se você colocar ele aí, ele vai consertar alguma coisa. Alguma rachadura no seu barco que está vazando a água e que a qualquer momento você pode naufragar por causa das amizades, dos barquinhos que estão ao redor. Pode te levar a um outro caminho e você não vai conseguir chegar do outro lado. Mas se você colocar Jesus, mesmo que você passar pela tempestade, com o barquinho, com Jesus, você vai chegar do outro lado. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Recline a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, porque no nosso barco está Jesus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos atravessado fases difíceis, períodos, ó Pai, que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós não conseguiríamos passar. Lutas e tribulações que às vezes nós pensamos, vamos morrer. Mas o Senhor está cuidando de nós, da nossa fé. Porque o Senhor tem um lugar preparado no céu para nós. E nós vamos conquistar este lugar, ó Pai, lutando aqui na terra. Te servindo com a nossa melhor força, com tudo que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, se tem alguém aqui nesta noite precisando levar Jesus para a sua casa, para o seu barco, assim como Zaqueu levou para a casa dele. Pai, abençoa, dê a eles a vitória, dê a eles a bênção nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz: medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar.